iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodemissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução: radialista e jornalista José Eduardo. Produção: Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor José Eduardo, vamos seguindo navegando pela Bíblia. Agora entramos no livro de Romanos, capítulo 1 até o capítulo 8. O tema desse início agora é uma audiência exigente. Romanos resume a fé cristã. Imagine a si mesmo tomando um curso de oratório. Sua tarefa, um breve discurso acerca do significado da vida. Nas altas horas da noite, com a ajuda de várias xícaras de café, você prepara um estudo da fé cristã e do que ela significa para você. Logicamente, você se dedica muitas horas a essa tarefa. Ao fim e ao cabo, esse discurso, acaso seja a única expressão clara da fé de seus companheiros de curso, acaso seja a única expressão clara da sua fé aos seus companheiros de curso ouçam sobre a sua vida. Porém, o que isso aconteceria se lhe pedissem que escrevesse o dito discurso para ser publicado em um jornal local? Não cabe dúvida que você se dedicaria ainda mais tempo e cuidaria à preparação desse processo. Uma carta ao centro do mundo. Deixe voar a sua imaginação ainda mais longe. Como reação, se ele pedisse que adaptasse seu discurso para ser colocado nas primeiras páginas de um jornal que tem leitores muito sofisticados e exigentes. Ao escrever para eles, você considerava meticulosamente cada palavra, pulando frases e assegurando de que seus conceitos fossem completos e bem expressados. Você pode detectar a elaboração de um processo similar nas diversas cartas do apóstolo Paulo. Algumas cartas, tais como o pequeno discurso mencionado anteriormente, foram dirigidas a um pequeno grupo de pessoas que ele conhecia pessoalmente. Com frequência, as mesmas continham términos cálidos e pessoais, blindados, conselhos e às vezes algumas reconsiderações paternais. Porém, Romanos, o título mesmo deste livro evoca imagens do poderoso império que governava o mundo ocidental. Para as pessoas da época de Paulo, Roma era o centro do mundo, em todos os sentidos possíveis, centro da lei, da cultura, do poder e do conhecimento. Uma carta a leitores tão sofisticados tinha que ser realmente impactante. Em Romanos,
Paulo enuncia brilhosamente todo o aspecto da doutrina cristã, o qual, por aquele então, todavia era comunicada oralmente a cidade e cidade. Paulo queria convencer a esses leitores tão exigentes de que Cristo tinha a resposta a todas as perguntas importantes da vida do planeta. Um resumo da fé. Aos amantes da leitura, muitas vezes se faz uma pergunta como esta: que livro desejaria você ter se estivesse abandonado em uma ilha deserta? Muitos cristãos, se lhe fizeram a mesma pergunta sobre um só livro da Bíblia, escolheriam Romanos. Compacto, ainda que exaustivo, o mesmo resume adequadamente a fé cristã. No entanto, apesar de seu caráter minucioso e cabal, Romanos nos resulta de um seco tratado de teologia. Muitos dos grandes avivamentos da história da Igreja registram ter sido gerados por um estudo deste livro. Tanto Agostinho como Martinho Lutero e John Wesley reconheceram que sua renovação espiritual teve na origem da leitura de Romanos. Esse livro dá a resposta definitiva do apóstolo Paulo às perguntas sobre o significado da vida. Como ler Romanos? Romanos é um livro para ser saboreado lenta e cuidadosamente. Paulo vai desarrolhando um argumento e sua lógica se vai desprendendo conceito após conceito, desde o primeiro capítulo até o último. Você reconhecerá muitos versículos famosos em Romano, prestando-lhe horas de atenção em seu próprio contexto, como parte da apresentação total de Paulo. Romanos pode ser estudado facilmente. Os capítulos 1 a 13 apresentam o livro e estabelecem a necessidade de receber as boas novas do Evangelho. A parte final do capítulo 3, chamada de a passagem teológica chave da Bíblia, condensa o núcleo da mensagem em um breve parágrafo. Os capítulos 4 a 5 ampliam dita mensagem. Romanos capítulos 6 a 8 analisam a aplicação e os resultados do Evangelho da vida do cristão. E neste ponto, Paulo faz um parêntese de 3 capítulos, de 9 a 11, para vincular sua argumentação com a história dos judeus no Antigo Testamento. Uma vez feito isto, ele passa a dar conselhos práticos acerca de certos problemas específicos, capítulo 12, verso a capítulo 16. Captar plenamente as ensinanças de Romanos demandará tempo e concentração. São muito poucos os que se animam a dizer que lhe é tomado à mão o conteúdo desse livro. Porém, o mesmo não tem igual como declaração concisa e razoável da fé cristã. Vamos seguir agora nos capítulos estudados. Em Romanos capítulo 1, verso 17, o tema muda para a porta de entrada de Lutero à salvação. O versículo 16 e 17 fazem um resumo que encerra a mensagem de Paulo aos Romanos. Mudaram para sempre a vida de Martinho Lutero. Depois de entender finalmente a frase "a justiça de Deus", Lutero disse: "Nesse momento me senti renascer e passar através da porta aberta ao paraíso. Toda a escritura tomou um novo significado. Essa passagem de Paulo se transformou para mim a porta de entrada aos céus", disse Martinho Lutero. No capítulo 3, verso 10, o tema muda para a necessidade de cura. Se algum doutor anunciasse, como tomou excitado, uma cura para a febre tibetana, quem lhe daria atenção? Para que seu descobrimento nos impressionasse o suficiente como para querer ser vacinados, ele teria que demonstrar primeiramente o terrível perigo que esse vírus desconhecido significasse. A mensagem de Paulo em Romanos proclama as boas novas acerca da assombrosa graça de Deus. Há uma cura total ao alcance de todos, porém as pessoas não buscará a cura até que se convençam de que estão enfermos. É por isso que Romanos começa com uma das mais sombrias descrições que há na Bíblia. Paulo chega à seguinte conclusão: não há justiça nem a um. Capítulo 3, verso 10. O mundo está condenado a uma morte espiritual, a menos que se encontre uma cura. No capítulo 4, verso 13, o tema muda para como encontrar a Deus. Paulo faz grandes esforços no capítulo 4 para deixar bem claro o conceito teológico.
rastreia a herança judaica, fazendo-la retroceder até Abraão, quem viveu centos de anos antes de Moisés, a lei do Antigo Testamento. Abraão, declara Paulo, agradou a Deus exatamente da mesma maneira que nós, mediante a fé. A lei do Antigo Testamento nunca teve por objetivo salvar da brecha entre Deus e o povo. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Paulo põe em atenção que a lei não foi dada para realizar a redenção, senão para ressaltar a necessidade da mesma. Capítulo 5, verso 20. E no tema seguinte, no estudo, nós vamos seguir com outro tema. Agora, o tema muda para o moderno criança da paz. O missionário Don Richardson passou vários anos frustrantes na tribo Sawi de Nova Guiné. Havia chegado desde dos Estados Unidos como antropólogo missionário, esperando chegar com ele a mensagem cristã a essa tribo, cuja cultura era quase da Idade da Pedra. Porém, sua mensagem chocava uma e outra vez com as inusitadas crenças desta tribo. Os valores cristãos do amor e perdão não atraíram em nada a Lusaui, posto para que eles consideravam o engano como um virtual mais alto. Não viam razão alguma para mudar seus costumes de crueldade e canibalismo. E mais, quando Richardson lhe contou a história de Jesus, teve um só incidente que despertou seu interesse. Ele redatou que a traição de Judas. Para o Sawi, Judas era um verdadeiro herói. Ele havia infiltrado no círculo íntimo dos discípulos antes de voltar-se contra Jesus. Uma cerimônia misteriosa. Cada vez que Richard tratava de compartilhar a Cristo com o Sawi, o intento fracassava. Finalmente, depois de contemplar a 14ª sangria batalha livrada não longe da sua casa, Richard chegou ao fim de sua paciência. Como podia ele chegar a um povo tão violento? Decidiu ficar longe da Nova Guiné, apesar do pedido dos Lossaues de que permanecesse. Precisamente antes que Richard partira, o Saul e seus inimigos mortais da tribo dos Ramã montaram uma elaborada cerimônia frente à sua casa. Era um esforço final para convencer o missionário de que ficasse. Toda a aldeia se reuniu para observar o sucesso. Todos estavam em silêncio, exceto a esposa do chefe de Saul. Ela gritou angustiosamente. No entanto, o chefe arrancava seu filho de 6 meses de seus braços e o sustinha ao ar. Ato seguido, o chefe levou seu filho até onde estava o chefe inimigo e entregou seu filho nas mãos dos seus inimigos. Um membro da tribo lhe explicou a Richard que a tribo Ramã lhe daria outro nome à criança e o criaria como se fosse um dos seus. Ponto de contato. Richard sabia que não se podia confiar plenamente em nenhum Saul, dado que qualquer ato podia ser parte de um elaborado engano. Porém, esse dia memorável, ele detectou a única grande exceção: a criança da paz. A entrega de um filho aos inimigos por parte do chefe, esse gesto profundo e doloroso, se sobrepunha a qualquer suspeita. Por mútuo acordo, no entanto, a criança da paz vivera, não podia fazer guerra entre ambas as tribos. Uma luz se acendeu na mente de Don Richardson. No entanto, contemplava o espetáculo. Ao fim, havia encontrado uma analogia, uma história paralela, incorporada na cultura mesma de Lossauí, que podia transmitir a mensagem de um Deus que perdoa. Reuniu aos membros da tribo ao seu redor e, como um coração palpitante e a garganta seca, ele lhes falou da criança da paz de Deus. Deus havia enviado a seu próprio Filho, Jesus, a viver entre os inimigos, para fazer a paz com a humanidade. Uma passagem-chave. Quizá Paulo sentiu esse mesmo coração palpitante e essa garganta seca presentear em esses concisos versículos. Romanos capítulo 3, verso 21 a 31, o significado da oferta que Deus tinha feito sua criança da paz era Jesus. A primeira parte do Romano descrevia
o abismo entre Deus e os homens. Agora Paulo descreveu como Deus colocou uma ponte sobre este abismo. Alguns hão chamado a esta seção a passagem teológica central da Bíblia. Depois de declarar os Atos, Paulo os fundamenta com uma prova histórica nos capítulos 4 e 5. Tendo em mente a seus leitores judeus, Paulo sustenta seus conceitos citando os casos de Abraão, Moisés e ainda mesmo Adão. A morte de Cristo, disse Paulo, não é uma ideia nova, adicionamento ao Antigo Testamento. Ao contrário, é o cumprimento da lei. É o que o Antigo Testamento implicava e preanunciava. Como a cultura sauí, a cultura judaica tinha suas próprias analogias de redenção, e todas elas encontraram verdadeiro cumprimento em Jesus Cristo. Vamos estudar agora nos capítulos seguintes. No capítulo 6, verso 1, o tema muda: quanto mais pecado, maior perdão. Paulo recorda muitas vezes o seguinte recurso literário: se detesse em meio de uma argumentação para contestar as objeções, se perguntasse que ele pudera ocorrer ao leitor. O incrível é que algumas pessoas haviam chegado à conclusão que horrorizava Paulo em essa passagem. Um infame monge russo dos princípios do século, Rasputin, chegou precisamente a essa conclusão: pecarei mais para obter o maior perdão. Ele viveu uma grotesca vida de imoralidade. E aqui seguimos nesse capítulo, até o capítulo 8, do qual fechamos essa parte de estudo, e vamos continuar no dia de amanhã, no capítulo 9, nós mostramos isso. Esse exemplo de Don Richardson é um grande exemplo do qual Paulo interpreta. Encontrar a cultura, encontrar a maneira que a pessoa vive, para exemplificar que essa solução que a pessoa procura, ou esse povo procura, é a solução em Cristo. Quando nós falamos que Cristo é a solução, nós devemos mostrar como pregadores, como missionários, como testemunhas, quando aqueles que nos interpelam com dúvidas, encontrar o que mais aterroriza a pessoa, o que mais amedronta a pessoa para a sua solução, e mostrar em Cristo que é essa solução. Richardson encontrou que a entrega do filho para o povo inimigo, que fosse transformado e ali mudasse o nome, fosse viver conforme o costume desse povo inimigo, mas que esse ato permitia com que esses dois povos nunca mais lutassem, apesar da dor da mãe. Assim, Paulo usou esse exemplo também, Richard usou essa passagem, essa maneira para mostrar que Cristo foi entregue aos inimigos. Veio à terra, no meio de um povo que não queria, que era inimigo de Deus, que tinha tudo contra Deus, que o seu rei terreno é contra Deus, que lutava e trabalhava contra Deus, para mostrar a redenção, para ser mudado. Ele mudou o nome de Deus para Jesus Cristo, ele mudou de forma espiritual para moda carnal, e ali viveu conforme os homens, teve seus costumes, a alimentação, horário e tudo mais, de caminhada, ter sacrifícios, esforços para poder chegar a todos. E assim devemos aprender conforme o livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro de explicação da salvação. Por isso que é muito importante, quando você vai ensinar, discipular alguém, começar com o livro de Romanos. João mostra Jesus como amor, mas Romano ensina a forma de viver cristã. E isso é muito importante para aprendermos que a forma, todas as formas, todos os temores que as pessoas têm, podem ser alcançados e pode ser encontrada uma solução em Cristo Jesus. É muito importante sabermos que a nossos temores nós podemos ter respostas em Deus. E Romanos, esses primeiros capítulos de Romanos até o capítulo 8, mostra isso. O livro de Romanos mostra em geral tudo isso. A solução para cada desafio na vida, a solução para cada desafio de cada povo. E isso você vai encontrar conforme a cultura. Você primeiro tem que entender a cultura, você tem que entender primeiro a pessoa, qual a sua forma de vida, qual a sua forma de fazer, qual a forma de valer, para depois pregar o evangelho. Não é sair pregando o evangelho de qualquer maneira, mas o verdadeiro discipulado, a pregação, a formação de igreja é quando você entende a cultura daquela região, a cultura daquele povo, para levar que Cristo é a solução dos problemas que aterrorizam aquele povo, aquela região. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração, que Deus possa falar em tua vida, que possa transformar a tua vida e você possa aprender do evangelho a pregar o evangelho, a explicar para as pessoas acerca da razão da sua fé e mostrar para essas pessoas que Jesus
é a solução de todos os problemas e a solução da nossa vida. Que Deus te abençoe. Continuamos a estudar no dia de amanhã o livro de Romanos, esse livro tão magnífico e tão maravilhoso. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.